Olá, pessoal! Com enorme satisfação, damos início a mais uma semana de trabalhos. Hoje nós estamos dando início ao nosso último assunto. Vamos ter a primeira aula de Física Moderna. Você terá hoje uma aula de Teoria da Relatividade. Nos dois próximos encontros teremos duas aulas de Mecânica Quântica, sendo que na segunda delas, aspectos envolvendo esses dois ramos da Física Moderna serão reunidos com a resolução das questões dos últimos anos, especialmente no vestibular do ITA, tá? Inclusive a última questão da prova, ITA 2020, está prevista para ser trabalhada nos próximos encontros. Vamos lá então. Então a aula de hoje é sobre teoria da relatividade, a teoria restrita da relatividade, de Albert Einstein, 1905, começo do século XX. Para ganharmos tempo, eu vou pedir que você leia, por favor, a introdução, inclusive a dedução da fórmula da relatividade do tempo, é bem tranquila, me parece. O importante é a gente entender o que aqueles tempos significam, como é que eles se relacionam, quem é maior do que quem. Não é? Dificilmente na prova irão pedir que você faça a dedução, mas Pitágoras, x igual a vt, movimento uniforme, tá? Resolve. Apenas os importantes, né, postulados de Einstein que estão por trás daquela dedução, você precisa ver com atenção lá no material, na apostila que já está disponibilizada para você. Tá? A velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais, e aí entra conflito com a composição de movimentos feita na forma como Galileu, na física clássica, ensinava. Nós vamos trabalhar bem esse detalhe hoje também. Como é que se calcula a velocidade que resulta de uma composição de movimentos quando ela corre o risco de passar da velocidade da luz, já que esse é outro dos postulados de Einstein. Não deixe de ler lá, a velocidade da luz é insuperável. Então esses dois postulados acabam dando origem à fórmula da relatividade do tempo. Também vamos trabalhar com relatividade do comprimento e com a relatividade da massa. E com a expressão do conteúdo energético, a famosa equação E igual a mc ao quadrado. Tudo isso vai ser contemplado, então, na aula de hoje, através de exercícios. Vamos procurar subir essa escada degrau por degrau. Muitas das aplicações hoje vão ser tranquilas, diretas, mas nós já vamos estar, no final do encontro, trabalhando, sim, com questões não tão simples e que já foram motivo de pergunta recente, especialmente no vestibular do ITA. Vamos lá? Primeiramente, a resposta do desafio da aula 23, letra E. Tá? Esse desafio realmente exigiu uma aproximação que deve tê-lo forçado a ter bastante criatividade. Tá? Letra E. Pouca gente se manifestou através do WhatsApp, através do e-mail. Então, confira lá, por favor. Se houver necessidade, se for o caso, podemos disponibilizar a resolução. Apenas não queremos que você se sinta desmotivado a tentar sozinho. Ok? Então, lá da leitura da parte teórica sobre teoria da relatividade, você vai tirar ΔT igual a ΔT' sobre 1 menos V sobre C ao quadrado. ΔT maior do que ΔT'. ΔT' é o intervalo de tempo para que determinado evento ocorra dentro de uma nave espacial, dentro de um objeto que se move com grande velocidade V, próxima da luz, mas sempre menor do que ela, porque maior não poderá ser. Repare que esse denominador é menor do que 1, né? Raiz de 1 menos alguma coisa. Então, ΔT, de fato, será maior do que ΔT'. Para quem está na Terra, algo que se passa em pouco tempo dentro da nave demora mais para acontecer. É assim que você deve interpretar esta fórmula. Daqui é que sai o paradoxo dos gêmeos, com certeza será o nosso primeiro exercício, não poderia faltar nesta aula. Contração do espaço, L igual a L' raiz de 1 menos V2 sobre C2. L menor que L'. Do que se trata? L' é um comprimento medido por quem é solidário à nave, por quem está dentro da nave. Enquanto que L seria o mesmo comprimento, mas medido por um referencial que está na Terra. A colocação da linha diz respeito que estamos nos referindo
a quem é solidário a nave que se move com grande velocidade. Quando não tem a linha, estaríamos no referencial da Terra. Então se fala em contração do espaço, porque L acaba sendo menor do que L'. Lembre-se de que o comprimento que é afetado pela grande velocidade é sempre o comprimento medido na direção da velocidade. Se for um objeto com forma cúbica, por exemplo, com 3 dimensões, e o movimento se dá na direção de uma das dimensões, é aquela dimensão na direção do movimento que vai sofrer a contração. As outras, evidentemente, não serão afetadas. Relatividade da massa, m igual a m0 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2. m0 é a massa de repouso, m é a massa na velocidade elevada. Novamente, como o denominador é menor do que 1, vemos que m será maior do que m0. Há um ganho de massa, portanto, quando nos aproximamos da velocidade da luz. Essa massa aqui não deve ser entendida como quantidade de matéria, e sim como medida da inércia, né? Quanto maior a massa, maior a inércia, maior a tendência do movimento ser mantida. É nesse sentido que a relatividade da massa é contemplada nesse momento. A fórmula E igual a mc², bastante conhecida, traz o conteúdo energético que uma determinada massa possui. Tá? É um caso particular de uma expressão mais ampla que o Ita pediu para demonstrar tempos atrás, e que nós temos o costume de trabalhar em aula. Não será na próxima aula, que nós vamos ver esta, né? E2 igual a M2C4 mais P2C2, mas sim na outra, porque a próxima aula é específica para mecânica quântica. Mas na outra aula, quando nós já vamos estar calculando massa do fóton, quantidade de movimento do fóton, comprimento de onda de Broglie, os raios e as energias nas várias camadas do átomo de hidrogênio, tá? Esses são assuntos para a próxima aula, e daí na outra, quando serão reunidos os conhecimentos adquiridos nessas 2 aulas anteriores, daí sim nós vamos entrar em detalhes sobre essa última expressão, inclusive demonstrando-a. Repare que é um caso, E igual a mc², é caso particular dela. Basta que o P seja 0 para que você recaia na anterior. E o que é esse P? É quantidade de movimento, né? Aquilo que nós temos o costume de chamar de Q, mas que na física moderna muitas vezes se chama de P. Se houver repouso, evidentemente P vai ser 0, a massa vai ser a massa de repouso, então nós teríamos o E0 igual a m0 vezes c². Mas ainda que não haja repouso, que seja uma partícula subatômica com velocidade próxima da luz, com massa maior do que a massa de repouso, essa expressão ainda dará o conteúdo energético total dessa partícula. Velocidade relativa relativística. Aquele famoso problema está bem explicado, me parece, lá na parte teórica, ou na parte que precede os testes lá do final da coleção. Considere um atirador munido de uma arma no interior de um trem. Sejam V a velocidade do trem em relação à Terra, U' a velocidade da bala em relação ao trem, poderia ser também uma nave espacial se você preferisse, e U, o que se quer calcular a velocidade da bala em relação à Terra. Nós já fizemos um problema parecido com esse quando ensinamos o princípio de Galileu e a regra da cadeia no começo do ano. Lembram? Um menino dentro de um trem dando 2 passos por segundo e o trem movendo-se no mesmo sentido que o menino a 5 metros por segundo. Quem olha da Terra vai ver o menino com 7, não é? 5 mais 2. Na teoria da relatividade isso não funciona, porque essas velocidades, tanto V quanto U', frequentemente chegarão perto da velocidade da luz. E ao somá-las, seria como Galileu nos ensina a fazer a composição dos movimentos, eu poderia superar a velocidade da luz, o que iria contra um dos postulados de Einstein. Então, demonstra-se que essa velocidade relativa relativística deve ser calculada por V mais U' dividido por U mais VU' sobre C². Tá? Com esta expressão, com esse denominador, garante-se que essa soma de V com U' não vai superar a velocidade da luz. Quer dizer, V mais U' pode até superar, mas ao dividir por 1 mais alguma coisa, o resultado ficará dentro do que se exige. E o que se exige? Que a velocidade da luz não seja superada. Não entendi, professor. Se a gente acaba aprendendo na marra. Por exemplo, imagine
Se o trem está a 5 metros por segundo e o menino a 2 metros por segundo no mesmo sentido, quem olha da Terra vai ver o menino andar com 7, né? Porque ele já está correndo com 2, o trem arrasta com 5. Ah, claro, isso é regra da cadeia. Velocidade do menino em relação à Terra igual velocidade do menino em relação ao trem mais a velocidade do trem em relação à Terra. A regra da cadeia explicaria isso, sim. Mas imagine que a nave espacial esteja com uma velocidade 0,8c e que o elétron, 80% da velocidade da luz, e que o elétron dentro da nave seja lançado com velocidade 0,7c. Se você somasse, como o Galileu ensinou a fazer, 0,8c mais 0,7c daria 1,5c. Não pode. Um observador na Terra não vai poder ver essa partícula subatômica se mover com uma velocidade maior do que c. Então, quando você divide por aquela expressão do denominador, você acabará tendo um valor menor do que c. A demonstração dessa fórmula eu não tenho costume de trazer para a sala de aula, ela é um pouquinho demorada. Tá? Não é fácil citar algum livro, alguma obra que esteja ao nosso alcance na nossa biblioteca, por exemplo, que traga essa demonstração, mas ela é facilmente encontrada na internet. Se você entrar no Google, para quem tiver curiosidade, né? Não vejo obrigatoriedade, tá? Basta você chegar no Google e digitar velocidade relativa relativística. Você vai ver tranquilamente como que a partir da relatividade do comprimento e do tempo você acaba chegando nesta expressão. Ok? Tudo isso nós vamos ter de absorver de alguma forma, e acredite, os exercícios que faremos em sala são estrategicamente escolhidos, de maneira que, junto com aqueles que ficam propostos, vão lhe dar já uma ideia completa do assunto, que será depois aperfeiçoada quando nós focarmos os problemas tais como são comumente pedidos, especialmente no vestibular do ITA, repito. Vamos lá então, feito esse preâmbulo. Primeiro exercício, paradoxo dos gêmeos. Quem viaja perto da velocidade da luz vê o tempo passar de forma diferente. Não é fato bastante comentado, bastante conhecido até fora do âmbito escolar. Perto da velocidade da luz, o relógio anda mais devagar. Einstein descobriu isso lá no começo do século XX, né? 1905. E em 1977, leia o material depois, foi feita a comprovação, uma das comprovações da teoria da relatividade de Einstein. 2 relógios atômicos de alta precisão foram levados até a pista de um aeroporto. Um deles, eles foram zerados, foram sincronizados, marcando o mesmo tempo no instante inicial. Um deles permaneceu em terra e outro foi para dentro do avião, e o avião voou durante um bom tempo, com grande velocidade, dando, várias voltas ao redor da Terra. Depois de algum tempo, quando o avião aterrissou novamente, os relógios foram comparados e verificou-se que aquele que estava dentro da nave estava atrasado, dentro do avião estava atrasado. Lá dentro, o tempo passa mais devagar. O que eu vou falar agora certamente é uma ficção. Não se fez a experiência com pessoas desta maneira, mas é perfeitamente previsível que deva ocorrer. Esses personagens, Vitor e Luiz, eu já tenho autorização dos envolvidos, foram escolhidos esses nomes para nós homenagearmos os nossos ex-alunos Vitor Maurício Matos Andrade, que se formou há 2 anos no ITA, e o Luiz Gustavo Brusca, engenheiro também formado, creio eu, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Se alguém o conhece, Luiz Brusca, por favor, me confirme. Até onde eu sabia, ele estava ainda cursando a UFSC. Eles foram nossos alunos há algum tempo atrás. São 2 irmãos gêmeos, na verdade não são, mas os nomes foram homenagem a eles. Que têm 18 anos de idade. Certo dia, Vitor partiu de casa em uma nave espacial com velocidade 0,6c, 60% da velocidade da luz, fazendo uma viagem que durou 20 anos, considerando ida e volta. Olha só, tempo este medido no relógio da nave. Infelizmente, alguns problemas de física moderna, até mesmo no ITA, mas mais em outros vestibulares, onde o aprofundamento também não é tão grande, eles não são tão claros. Tem que dizer, tá, a viagem durou 20 anos, mas 20 anos para qual relógio? Para quem estava na Terra ou para quem estava na nave? Então ele está esclarecendo. 20 anos no relógio da nave.
Assim, quando Vitor retorna e passa a conversar com seu irmão, perceberá que ainda está com a mesma idade, afinal são gêmeos, quem está mais velho, quem tem qual idade. Então basta que você entre na fórmula da relatividade do tempo, lembrando que V, a velocidade da nave, é 0,60c, portanto V sobre C, que aparece lá na fórmula, né? Está reproduzida aqui, vale 0,6. ΔT é o tempo para quem ficou na Terra. ΔT' tem a linha para quem está na nave. Passaram-se 20 anos. Dividido por 1 menos V2 sobre C2, se V sobre C é 0,6 ao quadrado dá 0,36. 1 menos 0,36 dá 0,64, que é 0,8. 20 dividido por 0,8 dá 25 anos. Ou seja, 20 anos, que foi a duração da viagem medida por Vitor, que ficou na nave. 20 anos para quem está na Terra são 25 anos. Então, NIV quer dizer a nova idade de Vitor, ele tinha 18, a viagem para ele durou 20 anos, ele retorna com 38 anos, jovem ainda. Já o Luiz, que tinha 18 anos quando se despediu de Vitor, seu irmão gêmeo, para ele esse evento durou 25 anos, hein? Ele já é um senhor de 43 anos, também não tão velho assim, mas o fato é que esse irmão agora é 5 anos mais velho que o outro, por isso a resposta é a letra E. Victor está 5 anos mais novo, na verdade, do que Luiz. Como é que pode, né? Dois irmãos gêmeos terem idades diferentes? Por quê? Porque eles passaram a vida, pelo menos uma parte dela, em locais onde o tempo é computado de forma diferente. Albert Einstein teve a genialidade de perceber isso e colocar essa sua ideia matematicamente. E se nós nos aproximássemos mais da velocidade da luz, se em vez de 60% fosse 70, 80, 90, é claro que essa diferença aumentaria dramaticamente a ponto de se dizer na velocidade da luz o relógio para. Tá? Quer dizer, uma coisa que demora muito, um tempo infinito para quem está aqui na Terra, lá passa 1 segundo. Se passa em 1 segundo. É uma coisa que nos deixa pensar e frequentemente vai dar nó na sua cabeça, porque você não está acostumado com essas coisas. Mas a matemática é tão clara e a nossa experiência em matemática é tão grande que não vai permitir que a gente, de repente, se deixe confundir por causa desse aparente absurdo, por exemplo, de dois irmãos gêmeos terem idades tão diferentes. Tá? Mas que vai dar o que pensar, pode se preparar. Vamos em frente então, esse foi o problema do paradoxo dos gêmeos. Eu pretendo, nessa primeira aula, mostrar um problema simples de cada uma das equações, para que fique claro que aquilo que elas querem dizer é aquilo mesmo que você está entendendo, é exatamente aquilo. Quem pensa que vai, ao estudar teoria da relatividade, estará aprendendo coisas assim misteriosas, difíceis de decifrar, não, são coisas muito surpreendentes e que talvez firam a nossa intuição, porque são coisas fora do nosso mundo. Não é? O nosso mundo é um mundo de baixas velocidades comparadas com a da luz. Esse nosso mundo macroscópico, né, envolve situações que no mundo subatômico, onde partículas pequenas, e por serem pequenas, facilmente podem alcançar velocidades próximas à da luz, como é o caso do elétron, farão com que lá as coisas se passem de uma forma peculiar. Então, prepare-se para isso. Então vamos a mais problemas, por enquanto simples, para nos habituarmos com essas novidades. Na Unicamp, segunda fase, caiu essa questão. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, a massa m de um corpo varia com a velocidade v de acordo com a expressão m igual a m0 sobre a raiz de 1 menos v2 sobre c2, e isso se chama massa relativística, onde m0 é a massa do corpo em repouso e c é a velocidade da luz. E m, naturalmente, é a massa do corpo ao assumir a velocidade v que a fórmula apresenta. Quando a velocidade v de um corpo aumenta, a massa aumenta ou diminui? Na verdade, já falamos sobre isso, vamos responder melhor daqui a pouco. O que isso significa? Será que muda o número de átomos ou de moléculas do corpo? E em que situação a massa de um corpo pode ser considerada como independente da velocidade? Como nós fazemos na física newtoniana, né? Quando se fala um objeto tem 1 kg de massa e adquire velocidade tanto, continua sendo 1 kg a massa do corpo. Mas não é bem assim. Essa fórmula mostra que eu tenho uma massa quando o corpo está em repouso, que é m0, também eu teria esse valor se eu substituísse o v por 0, mas um outro valor na velocidade elevada.
Então a primeira pergunta é, quando a velocidade aumenta, a massa aumenta ou diminui? Então veja as flechinhas que explicam isso. Se a fórmula que rege essa variação é m igual a m0 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2, quando aumentar v, vai diminuir esse radicando e, consequentemente, a raiz, não é? Lembre-se de que v é sempre menor do que c, esse quociente é menor do que 1. Mas aumentando o v, essa diferença diminui. Diminuindo o denominador, o quociente aumenta. Então você deve dizer que quando a velocidade de um corpo aumenta, a massa aumenta. Isto não quer dizer que aumente a quantidade de matéria. Nesse momento, massa não está ligado a quantos átomos, quantas moléculas, quanta matéria, enfim, o corpo tem. Mas sim a inércia. Isso quer dizer, então, o que isso significa? Ele pergunta, significa que aumenta a inércia, a tendência de a velocidade ser mantida, como reza a primeira lei de Newton. E em que situação pode-se considerar a massa como independente da velocidade? Eu terei m igual a m0 se o v for pequeno, comparado com c, de modo que esse quociente seja praticamente zero para que o denominador se torne igual a 1. Então isso acontece quando v é muito pequena comparada com c. É o que se considera na física newtoniana, porque a física newtoniana lida com baixas velocidades, menores do que a do som em geral, muito menores do que a da luz. Tranquilo? Um problema numérico agora sobre relatividade da massa. A massa de um elétron com 80% da velocidade da luz no vácuo, em sua relação à massa de repouso, é alterada com um fator igual a quanto? Já sabemos que a massa aumenta. Quanto que ela aumenta se a velocidade for 80% da velocidade da luz? Será que chega a dobrar, por exemplo? Você saberá agora. M igual a m0 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2. V vale 0,8c, porque deve ser 80%, então V sobre C é 0,8, 0,8 ao quadrado 0,64, 1 menos 0,64 dá 0,36, cuja raiz é 0,6. M0 sobre 0,6, 0,6 são 6 décimos, né? Multiplicando invertido, 10 sextos de M0, e 10 dividido por 6 dá 1,67. Então há um aumento de 67% na massa de um corpo que atinja uma velocidade de 80% da velocidade da luz. Fica bem quantificado de quanto é percentualmente o aumento da massa. Aí ela não chegou a dobrar ainda. Só um detalhe, a grosso modo, não há uma unanimidade entre os autores, mas a pergunta que nos ocorre é essa, né? A partir de que percentual da velocidade da luz eu devo considerar a variação da massa? Devo, de um modo geral, considerar os efeitos relativísticos. Há autores que consideram a partir de 10% da velocidade da luz. Tá? Essa referência, repito, não é uma unanimidade, mas frequentemente é citada por alguns autores. 80% da velocidade da luz já é suficiente para fazer a massa não dobrar, mas aumentar 67%, você acabou de ver, o que é considerável. Vamos em frente. Questão número 4, agora é sobre relatividade de comprimento, contração dos espaços. Deve ter ficado claro para você naquela fórmula que o comprimento diminui quando um objeto assume uma velocidade muito grande. Diminui para quem o observa da Terra, não para quem o observa solidariamente ao objeto, porque nesse caso o comprimento seria aquele comprimento real. É sobre isto que nós vamos falar agora. Quem é maior do que quem é a grande pergunta. O super-homem voa horizontalmente com velocidade 0,58c, 58% da velocidade da luz. Se considerarmos a contração dos espaços prevista na teoria da relatividade, se a altura for de 1,90 m, passará a valer quanto essa sua altura? A fórmula agora é L igual a L', que multiplica a raiz de 1 menos V2 sobre C2. Como esse fator debaixo da raiz é menor do que 1, é claro que L vai ser menor do que L', por isso se fala em contração dos espaços. L' tem a linha, então é para quem está medindo o super-homem solidariamente a ele. Sei lá, um alfaiate que vai fazer uma roupa para o super-homem, que resolva viajar pegando uma carona, segurando na sua capa, se medir com uma fita métrica, mede 1,90. Mas quem está na Terra verá o super-homem com o comprimento 1,90, que multiplica a raiz de 1 menos V2 sobre C2, no caso 0,58 ao quadrado. Essa raiz, claro, não dará redonda.
recorremos a uma calculadora para encontrar 1,55 m. Então o super-homem, um baita homem de quase 2 metros de altura como eu, passará a ter pouco mais do que 1,5 m, mas isto medido por quem está na Terra. De que maneira que essa medida seria feita não vem ao caso no momento, mas acredite, alguém na Terra estaria medindo o super-homem com um pouco mais de 1,5 m de comprimento. Você está entendendo o que acontece? Quando você se aproxima da velocidade da luz, o tempo anda mais devagar. Na velocidade da luz, o relógio para. Aí não tem antes, não tem depois. O que eu era antes de nascer, o que eu serei depois de morrer, são perguntas que carecem de sentido, porque o relógio para. O espaço vem à metade. Quando nós morrermos algum dia, a aula não é de religião, a nossa alma destituída de massa poderá vagar pelo espaço com velocidade igual à da luz. Então, não tem tempo, o relógio para e não tem comprimento. O L daria 0 no caso, né? Tempo e espaço são, na verdade, invenções humanas. São coisas próprias do nosso mundo. Mas deixa eu parar de falar, porque se eu falar tudo aquilo que me vem à cabeça, muito disso não está assim colocado claramente nos livros, mas são coisas que, em geral, as pessoas acabam imaginando também. Dá para viajar demais. Aí é bom, é saudável que isso seja feito. Mas não demais no nosso momento, porque nós queremos focar aquilo que realmente quer, que realmente interessa, que cai no vestibular. Convido-os a lerem nessa minha biblioteca. Minha filha me apresentou recentemente no Dia dos Pais. Imagine, eu estava numa live com minha filha, eu faço isso, a tecnologia permite que eu me comunique, ela trabalha em Londres, ela é mestre em sustentabilidade, título que eu recebi recentemente. Aliás, preciso ir atrás do meu diploma. A Universidade Positiva, além de todos os créditos, além da dissertação defendida, quem foi meu aluno no ano passado me ouviu muito essas lamúrias. No dia 12/12 de 2019, eu fiz a minha defesa e fui aprovado. Tenho o documento. O professor Geraldo é mestre em sustentabilidade, coisa que a filha dele já é há bastante tempo. Mas eu ainda não peguei o diploma, porque a UP condiciona a recepção do diploma à publicação de um artigo científico. E com essa época em cima da dissertação, com essa época pandêmica, né, fica difícil entrar em contato com o meu orientador, embora virtualmente isso até seja possível. Mas já estamos agindo neste sentido. Então, por que eu falei da minha filha? A minha filha me presenteou no Dia dos Pais, né, nós conversávamos por uma reunião virtual, né? E ela, então nesse domingo é Dia dos Pais, lá da Inglaterra, com seu cartão de crédito, ela comprou 2 livros para mim, e um deles eu ainda nem abri, é sobre teoria da relatividade. Deixe-me ver se esse livro está aqui, assim eu posso lhe mostrar melhor que eu não estou mentindo. É isso aí, gente. Stephen Hawking, O Grande Projeto. Esse eu já tinha lido. Uma Breve História do Tempo, você já leu? Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós. E ela me presenteou com outro livro do Stephen Hawking, Breves Respostas para Grandes Questões. E Uma Breve História da Humanidade. Tá? É best-seller na Inglaterra. Eu nem abri ainda, não tive tempo, mas vou fazê-lo em breve. Então, são coisas que nos atraem e que, com certeza, aguçarão ainda mais a nossa imaginação. Mas vamos nos limitar a abordar aquilo, claro, que precisamos saber. O perigo de ficarmos viajando aí para caminhos que não são o nosso foco é muito grande. Então, já fizemos um exercício numérico sobre relatividade do tempo, relatividade do comprimento, relatividade da massa, agora há pouco. Agora, de que jeito que isso cai no ITA? As pessoas que propõem questões no vestibular do ITA são pessoas de muita criatividade. Misturam com capacitores, com eletricidade, com ondulatória, como já vamos ver, interferência construtiva ou destrutiva, com efeito Doppler. Se bem que efeito Doppler relativístico, esse eu vou deixar para as aulas de quinta-feira, tá? Também já caiu uma questão sobre isso no ITA também. Mas vamos
um passo de cada vez. ITA 2014, a famosa prova de 2014. Considere um capacitor de placas paralelas ao plano YZ, tendo um campo elétrico de intensidade E entre elas, medido por um referencial S em repouso em relação ao capacitor. Então aí estão os eixos tridimensionais, né? X e Y no chão, Z para cima, e o capacitor tem placas paralelas ao plano YZ, que seria o plano lá da parede. Por isso eu chamei as dimensões da placa, desse capacitor de placas retangulares, de Y e de Z. Y uma dimensão na direção do eixo Y e Z a altura, dimensão na direção do eixo Z. Tá, e o que ele quer saber? Dois outros referenciais, então S é um referencial, como ele chama, em repouso em relação ao capacitor. O capacitor está parado o tempo inteiro, na verdade. Mas dois outros referenciais, observadores, se você quiser pensar, S' e S2' movem-se com velocidade de módulo V constante em relação a S nas direções X e Y. Então S' é um observador que se move na direção do eixo X e para ele o campo elétrico entre as placas terá um valor que eu chamarei de E', já que com o capacitor em repouso o campo elétrico é E. Então, estes dois outros referenciais S' e S2' movem-se com velocidade V em relação a S nas direções X e Y e medem as respectivas intensidades E' e E2' dos campos elétricos entre as placas. O E2', então, seria o campo elétrico medido por um referencial que se move com velocidade V na direção do eixo Y. Sendo gama, é comum se colocar gama igual a raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado, e aquelas fórmulas que nós descrevemos há pouco em função desse gama são geralmente denominadas fórmulas de Lorentz. Isso é feito para poupar tempo, né? Para não ficar se repetindo sempre esta fração. Então, em função desse tal de gama, acostume-se com isto, pode-se dizer que E' sobre E e E2' sobre E são respectivamente iguais a quanto? Então dá a impressão que é um problema complicado, misturando relatividade com capacitor. Não vou dizer que é simples, mas é menos complicado do que parece. Veja, conforme o que você aprende nas aulas de eletricidade, e perdoe-me se eu estiver usando uma linguagem diferente da oficial, eletricidade não é bem a minha área, Marcel poderá confirmar depois, o campo elétrico entre as placas de um capacitor é calculado por sigma sobre epsilon. Sigma, no meu tempo, se chamava densidade superficial de carga, é carga por área. Coulomb por metro quadrado é a unidade desta grandeza. E epsilon é a famosa permissividade elétrica do meio. É assim que se chama ainda? Espero que sim. A área, naturalmente, que interessa é a área das faces, que se supõem iguais. Y vezes Z, base vezes altura. É assim que eu expresso o campo elétrico. Para um observador que se move na direção do eixo X, a distância, a dimensão que vai mudar é a distância entre as placas. Não é nem o Y nem o Z, essas não mudam, certo? Por isso que eu te digo que E' é igual a E, e por isso E' sobre E é igual a 1. O campo elétrico não muda para este observador que se move ou para esse referencial que se move na direção do eixo X. Já para o referencial que se move na direção do eixo Y, aí o campo é outro, porque a dimensão Y vai mudar, vai ser menor, não é? Então ficará assim, como L é igual a L' 1 menos V2 sobre C2, então é L' vezes 1 sobre gama, né? Raiz de 1 menos V2 sobre C2 é o inverso do tal do gama, então L é igual a L' sobre gama. Só cuidado que esta linha não tem nada a ver com a linha usada para o campo aqui, né? L', você lembra, seria a medida da dimensão para quem é solidário com o objeto. Então é o Y para quem está ao lado dele, não é? E o L é para quem está no referencial. No caso, o referencial se afastando, dá na mesa dizer que o capacitor está se afastando. Então, para esse observador no referencial, a medida vai ser Y sobre gama. Ao invés de Y apenas, no cálculo do campo, você colocará Y sobre gama, o que
naturalmente levará a um novo valor para o campo. Multiplicando invertido, lembrando que Q sobre epsilon YZ é exatamente E, não é? E jogando esse gama lá para cima, já que estou multiplicando invertido, ficaria E duas linhas igual a E vezes gama. Por isso, E duas linhas sobre E é igual a gama. E as razões que o teste pede, portanto, valem 1 e gama, conforme está na alternativa da letra C. Certo? Então, essa foi uma das questões da famosa prova do ITA de 2014. Numa das próximas aulas, não sei se é já na próxima ou na outra, será numa dessas duas, nós vamos ver como que caiu em 2020 a física moderna, modernamente. Quer dizer, dos últimos 5 anos para cá, as questões têm pego mais em conservação de energia, conservação de quantidade de movimento, coisas que se faz também na física moderna. Com isso, nós vamos trabalhar mais nas aulas seguintes. Mas são questões com as quais você já está acostumado, apenas os termos é que talvez possam parecer um pouco estranhos. Nós também precisamos praticar um pouquinho a fórmula E igual a mc². Nos exercícios de sala, nada sobre isso foi contemplado, então eu selecionei aqui alguns exercícios a princípio propostos para fazermos juntos agora. Então, já foi o exercício número 5 de sala, agora estou me referindo ao teste 10 proposto para casa. Ele pergunta, qual é a energia total de um próton de massa 1,67 vezes 10 a menos 27 kg que se desloca com velocidade 0,6 c e qual é a energia cinética dele? Eu quero adiantar duas coisas. Primeiro, essa massa que o teste dá, embora ele escreva M, entenda A como M0. É a massa de repouso. Isso, a rigor, é uma falha do enunciado que eu faço questão de não corrigir. Porque o enunciado, se fosse mais transparente, diria cuja massa de repouso é tanto, não é? É comum isso acontecer, ele se referir a uma massa sem especificar se é a massa quando o objeto está em repouso ou na velocidade elevada. Certo? Entenda, repito, em geral desta forma, porque quando não é assim, daí o problema costuma ser mais explícito. A energia total calcula-se sempre por mc² e m calcula-se por m0 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2 vezes c, que é a velocidade da luz ao quadrado. Então, m0 seria 1,67 vezes 10 a menos 27, v sobre c, no caso, é 0,6, né? Ao quadrado dá 0,36, 1 menos 0,36 dá 0,64, cuja raiz é 0,8. Foi fácil, então, fazer essa conta, eu usei calculadora, mas mesmo sem ela, eu encontraria 1,88 vezes 10 a menos 10 do Joule, já que estou trabalhando no SI, seria a energia total desse próton. Agora, se fosse energia de repouso, eu usaria apenas m0c². Com certeza teria um valor menor do que este, porque o denominador 0,8 não estaria presente. Essa energia, portanto, nessa velocidade é maior do que a energia de repouso. Que tipo de energia a mais esse próton teria por ter sido colocado em movimento? Justamente a energia cinética, né? Quando ele está parado não tem energia cinética. Então a energia total é a energia de repouso mais a cinética. É assim que se calcula a cinética. Energia total menos a energia de repouso que vai para o outro lado. A total nós acabamos de calcular e a energia de repouso seria daí m0 vezes c², massa vezes c² e m0 foi dado. C vale 3 vezes 10 à oitava, né? Velocidade da luz no SI, ao quadrado dá 9 vezes 10 a 16. Fazendo essa continha, você teria 0,38 vezes 10 a menos 10, como representando a energia cinética desse próton. Você percebeu então o que rolou nesse problema? Claro que foi um problema de aplicação direta, você vai dar uma lidinha na teoria para ver se confere com o que está escrito lá, mas o que mais chama atenção é que é proibido usar a fórmula mv² sobre 2 para energia cinética, porque ela é deduzida a partir de segunda lei de Newton, definição de energia, energia vem do trabalho e com auxílio também da equação de Torricelli, coisas da mecânica clássica, que supõe massa constante. Então há um erro. Tá? Poderiam até depois aplicar a fórmula mv² sobre 2, verão que o resultado não é esse que nós obtivemos. Tá? Se a velocidade passar de 10% a velocidade da luz, e aqui foi 60%, né? Você não pode, é proibido calcular a energia cinética daquela maneira. Tomar cuidado então. Tá.
Mas eu poderia, dessa maneira, energia cinética igual a energia total menos energia de repouso, chegar na fórmula mv2/2 quando a velocidade for pequena? Posso, isso já caiu. Tá? Inclusive, há exercício proposto nesse sentido. Provavelmente aquela aproximação 1 mais x elevado a n igual a 1 mais nx para x muito menor do que 1, possa permitir que você, a partir da relatividade da massa e a partir de mc², chegar na velha conhecida equação da energia cinética. Esse é um problema que está proposto, os bialunos sabem muito bem, porque em alguma aula, né, provavelmente a aula de quinta-feira, essa questão aparece proposta ou até resolvida em sala, conforme as condições do tempo permitam. Tá ok? mv²/2 é caso particular do que você acabou de ver, mas se v é muito grande, ela não vai dar o valor correto. A maneira correta de calcular a energia cinética para altas velocidades é essa que você acabou de ver. Ok? Vamos em frente. Velocidade relativa relativística. Lembra? Um trem com velocidade v, uma bala disparada no mesmo sentido, só para facilitar, mas a gente seja no mesmo sentido, poderia ser em sentido contrário, tome cuidado com o sinal. Com a velocidade da bala, u' em relação ao trem. Para quem olha da Terra, a velocidade da bala não é v mais u' como Galileu ensinou, mas é v mais u' sobre 1 mais v u' sobre c². Eu preciso pedir que você memorize essa fórmula. Então calcule u quando v, a velocidade da nave é 0,5c e a velocidade da bala é 0,4c. Quem olha da Terra, Galileu diria 0,9c. Ele somaria as duas. Usando a regra da cadeia, nós chegaríamos a 0,9. Mas, quando nos aproximamos da velocidade da luz, devemos dividir por 1 mais v u' sobre c². E isso acaba nos levando, repare, a 0,75c, que é um valor maior do que meio. Claro, afinal essa bala está dentro da nave. Então, quem olha da Terra vai ver a bala com velocidade maior que a da nave e maior do que a velocidade dela em relação à nave. Mas não é exatamente a soma das duas, é menos do que a soma. Ok? São variados os problemas que você resolve dessa maneira. Inclusive, cuidado parecido com esse nós deveremos ter quando abordarmos, em algum momento isso vai acontecer. Foi a questão número 19 do ITA de 2017, se não me engano, efeito Doppler relativístico, onde você usa uma fórmula especial para fazer o mesmo cálculo que o professor Marcel na acústica já ensinou, mas só que com ondas eletromagnéticas. Não estou entendendo, professor, que história é essa? É, efeito Doppler para a luz, só que a velocidade é grande. Não entendi. Quando a ambulância passa por você, você parado na calçada, ela vem com um som lá, sei lá, de 800 Hz. Se estivesse parada, você ouviria a sirene. Quando a ambulância passa por você, ou quando ela está se aproximando de você, ela chega, o som fica mais intenso e mais agudo. E quando ela vai embora, o som fica mais fraco e fica mais grave, não fica? Pois uma estrela vermelha que esteja se aproximando da Terra poderá parecer amarela, poderá parecer azul, poderá parecer violeta conforme a velocidade. E quando ela se afasta, ela pode, na verdade, estar emitindo luz azul e eu ver vermelho, porque a frequência do vermelho é menor do que a frequência do azul e do violeta, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Nesta ordem, a frequência cresce, não é isto? Pois é possível calcular, se me derem a velocidade relativa entre observador e fonte, no caso fonte é a própria estrela, eu consigo calcular a frequência recebida, só que não é exatamente como o Marcel ensinou, a fórmula que ele ensina é para som, né? Então, efeito Doppler relativístico, nós ainda vamos falar sobre isso, e daí esta fórmula que você acabou de ver poderá ser necessária. Chamou muito a atenção um problema em especial de ondulatória que exigiu o emprego desta fórmula da velocidade relativa relativística, que é o problema com o qual também terminaremos a aula de hoje. É o teste número 20, ITA 2015, proposto para casa. Ok? Luz de uma fonte de frequência F, gerada no ponto P, é conduzida através do sistema mostrado na figura. Se o tubo inferior transporta um líquido com índice de refração N, movendo-se com velocidade U,
e o tubo inferior contém o mesmo líquido em repouso, qual o valor mínimo de U para causar uma interferência destrutiva no ponto P'? Então veja só, é claro que a luz que passar pelo líquido de cima, apesar de ter a princípio uma perda de velocidade, porque ela entra num líquido que tem um certo índice de refração, ela vai ser mais veloz do que por baixo, onde o mesmo líquido está parado, certo? Então, por baixo, ela demorará mais para chegar em P' do que por U, e isso causará a interferência. A luz pode estar chegando em fase, mas poderá chegar ao seu destino com oposição de fase, a de cima em relação à de baixo. Você está acostumado a resolver problemas de interferência como? D1 menos D2 igual a N lambda sobre 2, não é isso? Onde N é inteiro. Quando N é ímpar, a interferência é destrutiva, quando é par é construtiva. Mas aqui não há diferença nas distâncias, repare. A luz percorre as mesmas distâncias, mas criou-se uma maneira de que ela leve tempos diferentes. Então, em vez de dizer que a diferença das distâncias é de meio comprimento de onda, como você faz quando quer estudar a interferência destrutiva na acústica, a gente impõe a condição que a diferença de tempos, por baixo menos por cima, embaixo o tempo é maior, é meio período. Concorda? Se é meio período, isso vai ser o mesmo que dizer que é uma diferença de meio comprimento de onda e é o suficiente para que tenhamos, então, para esse valor, uma interferência destrutiva. Tá? Se fossem 3 períodos e meio, serviria também, mas daí não estaríamos calculando o valor mínimo de U. Tá? Então, a saída basicamente é essa. No tubo inferior, com que velocidade a luz se move? Lembra que N é igual a C sobre V, definição de índice de refração, logo V igual a C sobre N. Tempo é distância sobre velocidade, a distância que a luz percorre por baixo é L, e a velocidade é C sobre N, então o tempo por baixo é Ln sobre C. Chamamos essa equação de 2, a anterior, ΔT de baixo menos ΔT de cima, igual a período sobre 2 ou 1 sobre 2F, já que o período é inversa frequência, chamamos de equação 1. Repare, a minha ideia aqui é apenas orientá-lo. Agora, pelo tubo de cima, claro que a luz vai viajar mais depressa e por isso levará menos tempo para chegar em P'. Lá você calcula, porque o que interessa aqui é naturalmente a velocidade da luz no meio em que ela está se propagando. Então, naquela fórmula U igual a V mais U' sobre 1 mais V U' sobre C quadrado, você precisa interpretar o que é o U. O U é a velocidade da bala em relação à Terra, não era assim? Então esta é a velocidade, já que no referencial que a gente está trabalhando é essa velocidade que nos interessa. Eu estou chamando a dV. O que eu chamei dV na última aula, que era a velocidade da nave, vira U nesse caso. A nave é como se fosse o próprio líquido que estará levando essa radiação, ou seja, a luz. E U' é a velocidade da luz relativa ao líquido que está em movimento. É aquela que se calcula por C sobre N, como você está acostumado a fazer. É preciso, essa passagem aqui precisa ser vista com bastante cuidado. Você precisa interpretar quem é quem. Eu peço que você analise a substituição que eu fiz cuidadosamente. Nessa equação número 3, você tem então a velocidade que a luz tem pelo tubo superior para quem olha da Terra. O tempo é distância sobre velocidade, você levará esse valor de V aqui nessa equação 3, substituirá, portanto, 3 em 4, para daí encontrar, desculpa, aqui houve um probleminha de formatação, ΔT em cima, tá? Você vai acabar encontrando, para depois substituir lá na equação número 1, daqui, tá? Substituindo esse V aqui na equação 4, você deverá encontrar, por favor, verifique, dá bastante trabalho, L que multiplica N mais U sobre C mais NU. Levando essas equações, que eu chamei aqui de 5 e de 2, ΔT de baixo e ΔT de cima, aqui é delta, no PDF eu vou fazer a correção da formatação, isso foi falha minha, tá? Lá na equação número 1, você fazendo isto, isolando U, vai ter a resposta da letra D. Esse problema dá um trabalho algébrico muito grande, mas ele está bem encaminhadinho, tudo preparadinho para que você analise, interprete e entenda o que está acontecendo. Uma questão como esta
não é qualquer aventureiro que faz. É uma questão quase infazível, mas para vocês aqui falam assim, né? Fazível, infazível, isso claro não existe. Mas não é impossível, tá? Se você interpreta cuidadosamente, como eu tentei lhe explicar, você vai acabar acertando questões que a maioria não vai acertar. Não é exatamente isso que vai fazer a diferença de você passar no ITA? Eu estou convencido disso. Então o segredo, claro, está exatamente aí, né? Mas vamos subindo essa escada degrau por degrau. Tem muito exercício tranquilo, até o 11 e o 12 são tranquilos, né? É preciso que tenhamos a humildade de encarar os exercícios todos, desde o primeiro até o último, e encarar a todos com naturalidade. Ok? Era isso o que eu tinha a lhes dizer hoje. Como sempre, recomendo que você se empenhe para fazer os exercícios, inclusive o desafio. Muita gente vai acertar o desafio, tenho certeza que vão pegar rápido essa matéria. É uma matéria boa para autodidata, aprende rapidinho, tá? E espero então que se envolvam aí com a física moderna, porque são muito fortes as emoções da próxima semana, a mecânica quântica, e da outra, quando a gente vai fazer aquilo que o ITA faz, que é misturar relatividade com mecânica quântica, tá? Para que você possa estar, então, bem preparado, inclusive para tal questão. Foi a última questão da prova, eu acho que foi da segunda fase. Foi uma questão bem intrigante sobre física moderna. Você olha, dá a impressão, isso aí eu sei o que é, parece ser um fenômeno diferente daqueles que me foram apresentados em sala. Mas você lendo, interpretando, você cai em conservação de quantidade de movimento, conservação de energia, mistura com física moderna, tá? E é coisa que estará acessível também. Tá? O importante é manter-se sempre focado. Fico muito grato pela sua atenção, desejo-lhe uma ótima semana. Até quinta-feira. Um abraço.